Em Salmos 32:5 está escrito: Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Esse versículo revela uma diferença importante entre carregar culpa e experimentar arrependimento verdadeiro. Muitas pessoas vivem presas ao peso da culpa durante anos. Continuam lembrando erros antigos, revivendo decisões passadas e se condenando internamente, mesmo depois de terem pedido perdão a Deus. O problema é que a culpa paralisa, enquanto o arrependimento transforma. Senhor, eu reconheço que existem erros que ainda pesam dentro de mim. Existem lembranças que continuam voltando à minha mente. Decisões que me trouxeram dor e situações que eu gostaria de ter vivido de outra forma. Em alguns momentos, sinto vergonha do meu passado. Existe uma voz interna que tenta me lembrar constantemente das minhas falhas, como se eu nunca pudesse seguir em frente completamente. Hoje eu te peço, cura meu coração da culpa que me prende. Ensina-me a viver o verdadeiro arrependimento e a receber o teu perdão de forma profunda. Amém. A culpa possui um peso emocional silencioso. Ela não aparece apenas em grandes erros. Muitas vezes nasce de palavras ditas no impulso, decisões tomadas em momentos difíceis, oportunidades perdidas ou atitudes que machucaram outras pessoas. O problema é que a mente humana tende a revisitar constantemente aquilo que gostaria de ter mudado. Existem pessoas que continuam emocionalmente presas a acontecimentos antigos. O tempo passou externamente, mas internamente ainda existe condenação. Ainda existe vergonha. Ainda existe uma sensação de insuficiência que impede paz verdadeira. A culpa cria um ciclo desgastante. A pessoa lembra do erro, sente peso emocional, tenta compensar através de esforço excessivo e continua se condenando porque nunca sente que foi suficiente. Isso gera desgaste constante. Outro ponto importante é que muitas pessoas confundem culpa com arrependimento. Acham que sofrer emocionalmente continuamente prova sinceridade. Porém, permanecer preso à condenação não produz transformação verdadeira. O arrependimento bíblico não é apenas tristeza pelo erro, é mudança de direção. É reconhecimento sincero seguido de transformação. A culpa olha constantemente para trás. O arrependimento permite seguir em frente com consciência renovada. Em 2 Coríntios 7:10, está escrito que a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, enquanto a tristeza do mundo produz morte. Isso revela duas direções diferentes. Existe uma tristeza que aproxima de Deus e outra que apenas destrói emocionalmente. Muitas pessoas vivem tentando punir a si mesmas emocionalmente, como se carregar peso constante fosse uma forma de compensar aquilo que fizeram. Porém, Deus não trabalha através de condenação contínua. Ele trabalha através de restauração. Outro aspecto importante é que a culpa afeta a identidade. Quando alguém passa muito tempo olhando apenas para seus erros, começa a se enxergar exclusivamente através deles. A pessoa deixa de dizer "eu errei" e começa a acreditar "eu sou o erro". Isso destrói a autoestima espiritual. Existe uma diferença enorme entre reconhecer falhas e transformar falhas em identidade permanente. O inimigo tenta fixar a pessoa no passado. Deus trabalha apontando direção para o futuro. Em Romanos 8:1 está escrito: Agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso não significa ignorar responsabilidade, mas entender que o perdão de Deus é maior do que a culpa humana. Outro ponto importante é que muitas pessoas possuem dificuldade de receber perdão porque não conseguem perdoar a si mesmas. Pedem perdão a Deus, mas continuam internamente se acusando diariamente. Existe uma voz constante lembrando erros antigos. Em alguns casos, a culpa se torna tão presente que a pessoa acredita não merecer mais paz, alegria ou recomeço, como se estivesse permanentemente marcada pelo passado. Mas Deus não define pessoas apenas pelos piores momentos delas. A Bíblia está cheia de homens e mulheres que falharam profundamente e ainda assim foram restaurados. Pedro negou Jesus. Davi errou gravemente. Paulo perseguiu cristãos. Mesmo assim, Deus transformou suas histórias. Isso mostra que falhas não possuem a palavra final quando existe arrependimento verdadeiro. Outro aspecto importante é que o arrependimento produz humildade. A pessoa reconhece fragilidade e entende sua dependência de Deus. Isso gera crescimento espiritual. Já a culpa excessiva gera aprisionamento emocional. A pessoa fica olhando continuamente para o passado e perde força para viver o presente. Existem pessoas que não conseguem desfrutar do que Deus está fazendo hoje porque continuam emocionalmente presas ao que aconteceu anos atrás.
Outro ponto relevante é que a culpa também afeta relacionamentos. Pessoas emocionalmente condenadas têm dificuldade de se abrir, confiar e viver com leveza. O coração permanece defensivo. Em Salmos 103:12, está escrito que Deus afasta nossas transgressões de nós tanto quanto o Oriente está distante do Ocidente. Isso revela a profundidade do perdão divino. O problema é que muitas pessoas acreditam no perdão de Deus teoricamente, mas não emocionalmente. Sabem racionalmente que Deus perdoa, mas internamente ainda vivem acusadas. E isso produz cansaço espiritual. Existem noites em que a mente revive cenas antigas repetidamente. Conversas, erros, escolhas e arrependimentos retornam com força emocional. O coração sente vergonha novamente, como se tudo tivesse acontecido ontem. Essa prisão mental desgasta profundamente. Outro aspecto importante é que o inimigo utiliza a culpa para afastar pessoas de Deus. Faz a pessoa acreditar que já errou demais, que não merece proximidade e que nunca conseguirá mudar verdadeiramente. Mas o evangelho não é baseado em merecimento humano. É baseado em graça. Em Efésios 2:8 está escrito que a salvação vem pela graça, mediante a fé. Isso mostra que Deus não se aproxima apenas de pessoas perfeitas. Ele restaura pessoas quebradas. Se essa palavra está falando com você agora, se existem culpas silenciosas pesando no seu coração há muito tempo, segue o canal e compartilha com alguém que também precisa entender o poder do perdão de Deus. Tem muita gente vivendo aprisionada emocionalmente por erros que Deus já está disposto a perdoar. Voltando à reflexão, existe uma diferença importante entre memória e prisão. O arrependimento não apaga completamente lembranças, mas remove condenação. A pessoa pode lembrar sem continuar aprisionada. Outro ponto importante é que o processo de cura emocional pode levar tempo. Algumas feridas internas não desaparecem instantaneamente, porém Deus trabalha gradualmente restaurando o coração. A culpa diz, você nunca será diferente. O arrependimento diz, você pode começar novamente. Existe esperança para quem decide voltar-se para Deus sinceramente. Outro aspecto relevante é a necessidade de honestidade. Enquanto a pessoa esconde erros, o peso aumenta. A confissão traz liberdade, não porque elimina consequências automaticamente, mas porque remove o peso da ocultação. Em 1 João 1:9 está escrito que, se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel para perdoar e purificar. Isso revela não apenas perdão, mas limpeza interior. Muitas pessoas precisam entender que Deus não deseja apenas perdoar comportamentos, Ele deseja restaurar corações. Outro ponto importante é que o arrependimento verdadeiro produz transformação prática. A pessoa começa a ajustar caminhos, rever atitudes e desenvolver nova direção. Não por medo, mas por consciência. A graça não incentiva a irresponsabilidade. Ela produz mudança profunda. Outro aspecto essencial é compreender que Deus continua trabalhando mesmo em pessoas imperfeitas. O processo espiritual não acontece de uma vez. Existe crescimento gradual. Isso não justifica erros contínuos, mas impede desespero quando existe queda sincera seguida de arrependimento verdadeiro. Se Deus usou essa palavra para tocar seu coração hoje, segue o canal agora. Tem muita gente vivendo presa à culpa, enquanto Deus continua oferecendo recomeço, restauração e perdão. Voltando à reflexão, existe liberdade disponível para quem decide entregar verdadeiramente o peso da culpa a Deus. O passado não precisa continuar governando o presente. O arrependimento aproxima. A culpa excessiva afasta. Deus não deseja apenas que você reconheça seus erros. Ele deseja restaurar sua identidade. Comenta, eu recebo o perdão de Deus, se você decide deixar a culpa diante dele hoje. Esse posicionamento fortalece sua caminhada e pode alcançar alguém que está carregando um peso silencioso há anos. Nenhum erro é maior do que a graça de Deus quando existe arrependimento sincero. Existe restauração para o coração quebrantado. Senhor, remove de mim toda a culpa que me mantém preso ao passado. Dá-me um arrependimento verdadeiro, que transforma minha vida sem me aprisionar emocionalmente. Cura minhas lembranças, fortalece meu coração e ensina-me a viver na liberdade do teu perdão. Que eu não viva condenado pelo que passou, mas renovado pela tua graça. Amém.